Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos sentindo que realmente Jesus estará aqui. Glória a Deus. E talvez você esteja pensando que Deus está fazendo um milagre em alguém, e este milagre está sendo em você mesmo nesta tarde. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O meu coração, eu digo como salmista, ferve de palavras boas. E a gente fica até não sabe, a gente não sabe se começa pelo começo ou pelo final. Glória a Deus. Mas eu queria começar lendo o texto áureo de nossa escola bíblica, que diz, Provérbios 9, versos 9, diz assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Meus queridos irmãos, em uma tarde como esta, já foi falado aqui um pouco sobre a questão missionária, e eu queria somente dizer que nos últimos 20 e poucos anos, nós temos trabalhado mais diretamente nos países de portas fechadas, que são países extremamente muçulmanos, e onde vivem os grandes terroristas e sequestradores. Já vi alguns missionários serem sequestrados, não eram brasileiros, mas foram sequestrados. Teve inclusive um que era médico, ele tinha 80 anos de idade quando foi sequestrado, e só liberaram ele depois que ele completou 90. A esposa dele foi sequestrada um pouco mais cedo, mas com uma condição, de não abrir a boca, para que não matassem ele. Eles eram australianos. Então, meus irmãos, é gostoso a gente ganhar almas para Jesus. Mas uma coisa que sempre me preocupou, e foi o que Deus colocou no meu coração, foi cuidar daqueles que cuidam. Cuidar daqueles que se doam, tanto para ganhar as almas que até esquecem de si mesmo. Cuidar daqueles que vivem debaixo de tantos problemas, como obreiros, missionários, pastores, e cuidando de tantas pessoas, mas quando ele olha para um lado e para outro, ele não sabe com quem contar. E nesta tarde, quando nós falamos sobre este assunto, eu queria muito bem, inicialmente eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre o plano de fundo desta mensagem, que é a vida. E eu gostaria de colocar aqui algumas coisas. A minha esposa falou sobre o primeiro tempo que nós vivemos ali em Madagascar, mas antes de tudo eu queria dizer que Abreu e Lima e Sergipe têm algo muito em comum. Neste período a igreja aqui completa 50 anos que começou a enviar missionários, não é isso? E exatamente 50 anos também eu fui para o campo missionário. Então eu e minha esposa saímos do Brasil no início do ano de 74. E depois de 13 anos na missão, então passamos 10 anos em Madagascar. Em seguida as portas se fecharam, foi muita guerra, muita coisa, e não deram visto para continuar. Então fomos nos refugiar em Portugal, e de Portugal então fomos convidados para trabalhar na igreja de Filadélfia, Estocolmo, ali na Suécia, onde nós ficamos algum tempo. E aproveitei esse período que eu trabalhava na preparação de missionários que fossem para países de língua francesa e que estivessem em situação pós-guerra. Meus amados, não foi um tempo muito fácil, mas em seguida, aqui em Abreu e Lima, tinha uma missionária sueca chamada Britt Carlsson, e ela adoeceu e ela precisou voltar à Suécia. Eu estava justamente numa reunião, eu fazia parte da diretoria ali em Estocolmo, quando eles falaram a preocupação, o que fazer, que ela precisava voltar para se tratar e não tinha um outro missionário que falasse português para poder vir para ajudar ao pastor Isaac. E eu fiquei ali, eu só ouvindo atentamente, e quando terminou aquela reunião, eu fui ao secretário de missões e disse a ele: quando eu poderia ter uma palavra com o senhor? Ele olhou para o relógio e disse: se você quiser, pode ser agora. E isso nunca acontece na Suécia. E eu fui ao gabinete dele, e eu disse: pastor, é o seguinte, se eu entendi bem, tem uma situação lá no Brasil, em Abreu e Lima, da missionária que está doente, e vocês estão com dificuldade de alguém para ir para lá, não é? Ele disse: é. Eu disse: eu posso me candidatar.
Ele disse, você aceita aí? Eu disse sim, com algumas condições. Primeiro, que vocês me permitam a continuar meus estudos, porque eu saí com 20 anos de idade e eu queria continuar a estudar. Ele disse, isso é um investimento para a missão. Eu disse, e segundo, que eu não fique lá mais do que 3 anos. Eu quero voltar para a África. Então, eles concordaram. E eu vim aqui para Abreu e Lima. Nesse período, quando eu fui convidado para aqui, fiquei ao lado do pastor Isaac. Foram 3 anos de aprendizagem muito forte. E ele sempre me dizia, meu filho, vá, estude, se esforce, porque você será o pastor de Sergipe. Mas aquilo para mim era quase como uma gozação. Eu ser o pastor de Sergipe, nunca pensava nisso. Eu tinha 30 e poucos anos na época, estava com 33 anos. E eu disse, não, eu pensava, não é possível. Ele dizia, olha, faça tudo, mas você não pode perder um semestre na faculdade. Você tem que se formar logo, e eu espero que você vai ser o pastor, você vai ser o presidente ali, mas não fala isso para ninguém. Ele me disse isso, inclusive, lá ele tinha uma chácara aqui, um pouco aqui perto, né? E eu guardei no meu coração. Deus tinha falado já por outras pessoas e tal, mas eu sempre guardei o meu silêncio. E eu fiz uma viagem, a Suécia me enviou à África para fazer um projeto da África, porque eu fazia um trabalho como representante do governo sueco para os projetos sociais. E eu preparei um projeto naquela época, o projeto era apenas $1.200.000, e tínhamos já feito toda a documentação. E de volta, o acordo com a Suécia é que eu iria voltar e ficaria na África do Sul, porque ficaria fácil para dar assistência aos outros países em África. E naquele dia eu estava de volta e estava hospedado na casa de um pastor chamado Pastor Cerro. Ele já descansa no Senhor, era uma pessoa de bastante idade, e ele era o pastor de uma igreja portuguesa. Então, à mesa, eu estava junto com o pastor Eliel, um pastor de Belém do Pará, que hoje ainda é missionário na África do Sul, em Johannesburgo. Nós estávamos juntos naquele dia. E aquele pastor olhou para mim e disse assim, nós precisamos parar. Eu tenho um problema de saúde, minha esposa está com câncer, e nós vamos parar. E nós sempre pensamos de entregar esta igreja a um brasileiro, mas temos muito medo de entregar a um brasileiro, porque às vezes eles chegam, fazem um trabalho diferente, mas como você já viveu em Lisboa, e você vive tantos anos com os suecos, então eu creio que você tem a mesma linha que nós. Eu disse, tudo bem. E se você aceita, irmãos, na minha cabeça, claro que eu aceitava, porque ele já tinha me mostrado o templo, era muito mais bonito até do que esse, tinha estúdio de rádio, tinha tudo, vocês imaginam, tudo que um jovem gosta, estúdio para cantores, etc. Aí eu disse assim, olha, o senhor me deixa eu orar um pouquinho hoje à noite, e amanhã eu lhe dou a resposta. Aí o pastor Eliel até me cutucou assim por baixo, e olhou para mim como que diz, dê essa resposta logo, mas eu disse, não, vamos orar. E depois que saímos dali, o pastor Eliel disse assim, mas pastor Virgínio, o senhor deixar para amanhã, e se o senhor morre hoje? Você tem que dar a resposta era agora. Eu disse, não, mas eu aprendi assim, que é melhor ver a resposta da parte de Deus, que o lugar bom é o centro da vontade de Deus. E ali passou-se o dia, e à noite, pela primeira vez na minha vida, eu recebi um telefonema do pastor de Aracaju. E naquela época, telefone, só existia aquele telefone de gancho, né? Então ele ligou para aquele pastor, ele conseguiu esse número e ligou, e o pastor veio no meu quarto e disse, olha, tem uma ligação do Brasil. Então quando eu atendi, era o meu pastor, o pastor José Rodrigues Sobrinho, e quando eu atendi o telefone, ele disse assim, alô? Eu disse, alô? Ele disse, olha, eu estou ligando para você para lhe dizer que eu não estou com boa saúde e eu vou entregar a convenção. E eu quero lhe convidar, se você aceita, assumir a presidência da convenção do Estado e a igreja de Aracaju. Aí eu parei, irmãos. Deu um frio, deu uma tremedeira. E o pastor Eliel, que estava ao meu lado, ali no mesmo quarto, ele perguntou, morreu alguém? Aí o meu pastor de novo, alô? Eu digo, alô? Você entendeu? Eu disse, entendi. Aí ele disse, qual é a sua resposta? Eu disse, pastor, se o senhor tem certeza disto, quem sou eu e o ministério me aceita, quem sou eu para dizer não? Ele disse, quando é que você vem? Eu disse, na próxima semana. Ele disse, não, venha logo. Aí, irmãos, eu vim, tão atordoado, que quando cheguei no Rio de Janeiro, eu disse, espera aí,
eu vou a Recife, porque eu vou consultar o pastor Isaac, vou pegar um conselho com ele, para ele convencer o meu pastor que não pode ser assim de uma vez, porque eu tenho que dar satisfação na Suécia, então não posso sair assim de uma vez. E aí eu vim, nem pensei de ligar do Rio de Janeiro, peguei um voo, cheguei aqui no aeroporto, eu peguei um orelhão, digo, vou ligar para o pastor, ver se ele está realmente em Abreu e Lima. Então eu liguei, e por incrível que pareça, foi ele que atendeu, porque normalmente era a Vilma, a secretária dele, que atendia, mas neste dia ele atendeu. Aí quando ele atendeu, ele disse, pastor Isaac, ele disse, ô meu filho, é você? Eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, eu estou sabendo de tudo, e você não pode dizer não. Meus irmãos, aquilo que Deus faz, quando é plano de Deus, supera todos os outros planos. Eu nunca desejei ser o pastor presidente em lugar nenhum, muito menos em Sergipe. Desde o princípio, o meu coração sempre ferveu pela obra missionária, mas Deus tem os seus caminhos. Eu vim, murchinho, e dizendo assim no meu coração, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Aí teve aquela reunião com todos os obreiros, e eu, Senhor, que eles não aceitem, Senhor, tu sabe que eu não posso, e agora o que eu vou falar para os suecos, e etc. Mas teve a reunião, estava lá o pastor Isaac presente, o pastor de Alagoas, alguns pastores do Nordeste, e terminou que era uma quarta-feira, e deu tudo certo, então o pastor disse, olha, e a posse vai ser sexta-feira. O pastor Isaac olhou assim, olhou para os outros e disse assim, vocês podem sexta-feira, porque eu não posso. Aí, não pode. Aí o meu pastor puxou a calça dele assim, que ele já estava idoso, ele puxou as calças e disse, olha, que vocês venham, que não venham, eu vou dar a posse, é sexta-feira. E na sexta-feira, irmãos, todos estavam lá. E foi assim, tão de repente, que até a ata só foi feita porque o pastor Isaac lembrou na hora. Cadê o termo de posse? A ata. Aí correram para fazer a ata e o termo de posse, e assim eu assumi. E ali fiquei 33 anos para a glória de Deus. Agora, hoje estou aqui representando o presidente da Convenção de Sergipe, que é o pastor Leonardo Soares. Entreguei a ele o ano passado e eu vou responder uma coisa que até o pastor ali me questionou nesse instante. E é uma pergunta que sempre perguntam. Pastor, o senhor não se arrepende nem um instante, nem um minuto sequer? Não passou pela minha mente um arrependimento. Por que entreguei? Não, irmãos, não. Eu não estou aqui com a missão de receber honras, de receber posição. Ainda o pastor que me antecedeu, ele citou aqui um provérbio que diz, quem não é visto, não é lembrado. E é por isso, pastores, que tem muita gente aqui no Nordeste que ninguém me conhece. Porque eu não sou visto. Eu sempre estou aí, no meio do mundo. Durante esses últimos anos, nós temos trabalhado em Burkina Faso, no Níger, no Mali, na Costa do Marfim, temos trabalhos em vários países, eu não vou citar todos aqui, mas somente, qual é a minha missão? Dar uma atenção especial aos obreiros daqueles países. Durante 16 anos, eu tive o mandato como senador da República, mas isso só serviu para que eu colocasse aqueles pastores daqueles países na presença dos seus presidentes do país. Não presidente da igreja, não, presidente do país, marcando jantares e com os ministros e com os presidentes dos países. Somente eu apenas me senti o embaixador de Cristo. Porque a nossa terra não é aqui, irmãos. A nossa pátria é os céus. Então não me importa se me conheçam ou que não me conheçam, mas eu quero fazer a obra do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Meus amados, nós temos uma tendência muito grande aqui, dentro desse versículo, acho que nós temos uma tendência a sermos tolos. Desde Gênesis, no capítulo 3, observamos essa tendência. 2 caminhos são colocados diante de nós. Ouviremos o conselho de Deus ou o conselho da serpente. Qual o conselho nós queremos aderir? Nós queremos aceitar? Aqui eu queria dizer para vocês que nós seguiremos o caminho estreito que conduz à vida eterna. Ser pastor não é coisa fácil. Muita gente deseja, boa coisa deseja, mas muitos desejam porque não tem ideia do que é a vida de um pastor. Eu louvo a Deus, eu vou aqui, me veio ao coração de contar um pequeno testemunho.
não é da obra missionária, é da maneira como Deus falou comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu fui separado como evangelista ali em Sergipe. E naquele dia, quando eu fui separado como evangelista, e eu fui ao campo, então o primeiro dia que eu fui dormir, do campo, fora de casa, então eu peguei a minha Bíblia, coloquei no chão, dobrei o meu joelho em cima da Bíblia e disse: Deus, se possível for, me deixe saber como vai ser o meu futuro. Foi uma oração assim bem simples, bem rápida. Senhor, se for possível, me deixe saber como vai ser o futuro. E ali eu me deitei, numa caminha, na sala daquela casa que me hospedava. Eu era solteiro ainda. E na hora que eu me deitei, irmãos, eu vi um vulto chegar perto de mim. E ele começou a falar comigo. E ele mostrava como era que ele derrubava os jovens. Mostrou às pessoas que ele ia impedir de me ajudar no trabalho. E tudo isso aconteceu. Preste bem atenção como o inimigo é astuto, mas Deus me permitiu ver isto. E aí ele me mostrou, inclusive tinha uma dupla de cantores famosos na época, que não vou citar o nome, e ele me mostrou e disse assim: olha, está vendo fulano? Eu vou derrubar. E mostrou as pessoas que me ajudavam no evangelismo: essa pessoa não vai mais, aquela não vai, e tudo bem. Então, quando eu estou ouvindo toda essa visão lá, eu ouvi o barulho do jipe da igreja passar. Eu ouvi o barulho, mas eu não conseguia despertar. Depois, o carro chegou e parou e chamou. Era um diácono da igreja que o pastor José Rodrigues mandou me buscar. Só que ele disse, ele conhecia bem aquele lugar, mas ele disse que passava para lá e para cá e não conseguia saber qual era a casa. E ali eu estava naquele dilema, naquele diálogo. Bem, quando eu entrei no carro, eu disse assim: irmão Zezé, os mais velhos sempre dizem que tem sonhos de barriga cheia. Mas eu acho que eu estava tendo uma revelação de barriga vazia, que eu estou com muita fome. E quando chegar em Aracaju, eu queria passar na lanchonete, que a gente chamava de bar naquela época, né, para tomar um suco e comer um pedaço de bolo. Ele disse: está certo. E fomos. Aí não contei muita coisa para ele. Chegando em Aracaju, nós tomamos o suco e um pedaço de bolo e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que me deitei, irmãos, na hora que eu deitei para dormir, olha que aquele coisa apareceu de novo. E começou a mostrar coisas que iriam acontecer. Aí eu disse: saia daqui, em nome de Jesus. Dei um chute na cama. E meu pai, que não era crente, perguntou: o que foi? Eu disse: não foi nada não, eu estava sonhando. Pronto, isso chegou o domingo, isso era um sábado. Aí no domingo, quando eu fui fazer o evangelismo, aquelas pessoas que ele mostrou, que me fez ver que não iam mais me ajudar, cada um veio com uma desculpa que não ia me ajudar. Inclusive uma jovem que era muito assídua, ela disse: minha avó disse que eu não posso mais ir. Tinha 3 irmãs que eram já com a idade bem madura, mas eram moças velhas, como a gente chama moça velha, e elas disseram: olha, pastor, olha, meu filho, olha, a gente é assim, a gente já está velha, a gente não vai não, porque fica feio para a gente. Deu a desculpa para não ir. Mas essas irmãs, eu tinha visto como se um esteio sendo colocado de trás da porta da casa delas, para que elas não viessem. E cada coisa que eu ia vendo, eu ia me lembrando. Mas eu tinha contado a revelação ao meu pastor. E naquela noite, eu fui para um outro povoado, para uma outra cidade, uma cidade chamada Socorro, que é lá na Grande Aracaju. E quando foi à tarde, à noite, um irmão, um presbítero, foi com a rural e levou alguns jovens para poder me ajudar naquele trabalho, naquela cidade. Tudo bem, na volta entramos naquele carro. E quando vínhamos em direção a Aracaju, então aquela rural começou a fazer isso. E tinha um jovem, um garotão, um adolescente, bem gordinho atrás, e todo mundo só dizia que era ele. Eu disse: meu filho, fica quieto, Joás. E ele: pastor, ele pode olhar para mim que não sou eu não, eu estou quieto. E a rural fazia isso. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos descer nós, os homens, e deixa somente as moças na rural. Né? E aí nós descemos e a rural foi. Irmãos, não demorou muito na reta, então um pneu da rural foi embora e a rural fez e o motorista equilibrou. Tudo bem. Aí nós viemos correndo. Chegando perto da rural, eu disse ao presbítero: presbítero, é o seguinte, leve os jovens, eu vou ficar aqui
cuidando da rural, e o senhor vai providenciar o pneu. Ele está certo. Quando todo mundo saiu, eu me virei assim, estava numa encruzilhada, parado ali a rural, eu me virei assim, estava olhando assim para os céus, e pensando. Aí chegou aquele vulto bem perto de mim, e disse assim, está vendo o que eu posso fazer? Aí eu disse, vai embora agora em nome de Jesus e não volte mais. E Deus fez com que fosse e não voltasse mais. Mas no meio desse testemunho, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o inimigo revelou a técnica e a tática que ele tem para derrubar os obreiros mais velhos. Ele disse aos mais velhos, aos mais fortes, os que são assim, eu vou na família. Eu vou na família. Então, meus queridos obreiros, não julguem seus filhos quando a coisa se der mal dentro de casa. Quando as coisas começarem a acontecer, não se culpem também. É o inimigo querendo tirar proveito para lhe tirar do caminho, para lhe tirar da seriedade, lhe tirar da comunhão com Deus. Eu sofri muitas consequências dentro da família, mas de todas elas já estou salvo em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje tenho o prazer de dizer que a minha filha mais nova, ela aqui no Brasil era psicóloga, e ela disse, meu pai, eu queria aprender mais da Bíblia. Porque eu queria, ela trabalhou muito tempo ali dando assistência à escola de missões nossa ali em São Paulo, na EMAD, e ela disse, mas eu tenho o desejo de conhecer mais a Bíblia. Então, conversamos, ela disse, mas eu queria fazer um doutorado, mas eu tenho vontade de conhecer mais a Bíblia antes de fazer o doutorado. Então eu disse, bom, então você vai. E aí descobrimos o Cefenai lá em Dallas, e ela foi para Dallas para poder estudar a Bíblia como aconselhamento para pastores, aconselhamentos. E aí, nesse curso dela, e ela se preparando para depois fazer o doutorado. Então, quando ela estava fazendo este curso, o que acontece? Um dos diretores do curso se apaixonou por ela, não é? E ela casou-se com este americano, que é coordenador de lá do Cefenai. E aí, ela vai fazer o doutorado dela, mas só tem uma coisa, quando viram o currículo dela, que viram os pais dela, e etc e tal, então, a própria escola chamou o marido dela e perguntou para ele se ele estaria disposto a ir dar aula nos países de portas fechadas. E hoje, neste horário, neste dia, ela está na Malásia com ele, fazendo essa obra, a obra de Deus. Louvado seja Deus. A minha mais nova, ela está com 44 anos. Há poucos dias atrás ela estava na Indonésia. E assim Deus está guiando ela, está seguindo o mesmo caminho. E, no entanto, nada é perdido, irmãos. E outra coisa, tivemos em tantos países. Poderia ser que o problema de escola não permitisse elas avançarem. Mas todos avançaram, todos estudaram. Hoje vivem, tem uma que ficou 28 anos como na missão na Europa. Outra, essa está nos Estados Unidos. Tem outra nos Estados Unidos também. E eu estou aqui com minha velhinha. Eu estou com 71, ela está com 70, graças a Deus. 50 anos que fazemos a obra missionária, ficamos 33 anos e meio na presidência de Sergipe, e eu sei que muitas vezes os colegas sentiram minha falta em reuniões da Umadene e etc. Mesmo a liderança, eu estava como primeiro secretário uma época da Convenção Geral, e eu disse, pastor Wellington, me tire daqui, porque eu não quero ser secretário sem vir para a reunião, e eu quero dividir Sergipe e a obra missionária, e assim foi. Eu fui o primeiro diretor acadêmico da nossa faculdade ali do Rio de Janeiro, ali na CPAD, mas eu também pedi, pastor, me tire daqui porque eu preciso fazer outras coisas, e assim Deus foi dirigindo a minha vida. E meus irmãos queridos, o certo é que eu estava aqui com uma mensagem de ponto de bala dentro do tema que foi dito para a escola bíblica, mas eu não vou poder falar, porque nós temos o próximo pregador, e aí ficou apenas... Nós recebemos uma grande aula há poucos instantes e teremos outra aula daqui a pouco, mas agora foi somente um momento de testemunhos. Eu quero pedir oração aos irmãos pela obra do Senhor ali em África. E agora, eu e minha esposa, nós decidimos morar fora do Brasil para dar uma melhor assistência nesses países que Deus colocou em nosso coração. E graças a Deus, a igreja e o novo presidente, o pastor Leonardo, com a diretoria, eles aceitaram, eles mesmos concordaram de pleno acordo que a igreja vai continuar nos acompanhando. Então nós, ainda na idade que estamos, mas nós vamos, né, minha mulher? Vamos sim.
Então, este ano fizemos 50 anos de casado e 50 anos de missão. Eu fui ao ministério 2 anos antes de me casar. Então, eu louvo a Deus porque Deus tem feito isso na minha vida. E em um trabalho de missões, então eu falarei um pouco mais sobre a obra missionária. Agora, irmãos, guardem isto. Lembre-se de cuidar daqueles que cuidam. Os irmãos é obreiro, é pastor de igreja, mas os irmãos têm os auxiliares que estão cuidando de alguém. Os mais velhos sabem, o que é que mais ajudava a igreja a crescer e permanecer? É que todo novo convertido tinha um pai na fé, uma mãe na fé, que dava o acompanhamento, não é? Hoje muitas pessoas se entregam para a gente e ficam aguardando quando vai ser a classe do discipulado, mas se não tiver alguém para dar um acompanhamento e trazer para a classe do discipulado, a pessoa não sabe que isso existe. Então, irmãos, olha, põe as pessoas para trabalhar. Agora, cuide dessas pessoas que estão trabalhando, não é? É muito importante. Então, Deus tem me dado esta graça. Profissionalmente, a minha também na área minha vida, sou psicólogo também, mas eu digo sempre, as credenciais foi somente para abrir caminhos, mas na verdade o que eu faço é entregar a palavra de Deus. E a minha filha, quando ela se formou, ela disse: meu pai, eu quero ser psicóloga, mas quero ser como o senhor, que usa a palavra. Eu digo: minha filha, porque toda ciência que não estiver em acordo com a palavra, esta ciência não é verdadeira. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos prezar por esta palavra, guardá-la em nosso coração, mas também não deixar de ler. O salmista diz que bem-aventurado é aquele que lê a sua palavra, a lei do Senhor. Portanto, irmãos, vamos correr para aprender mais do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude. E em breve, agora eu estou somente na missão. Lá onde eu estiver, o pastor me convidando, eu virei e falarei sobre missões. Que Deus abençoe. E que agora tem outro preleitor. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.